Boa noite a quem está transmitindo, está assistindo pela transmissão. Boa noite para você também. Que Deus possa falar poderosamente nessa noite. Não sei vocês, mas eu sinto muito forte a presença de Deus através desse louvor. A gente tem que estar muito sensível à presença de Deus, né? A gente tem que estar buscando Deus a todo momento. Porque no dia a dia, Deus fala com a gente através da leitura da Bíblia, Deus fala com a gente através da oração, mas no momento que a gente vem aqui para a igreja, a gente tem que estar muito sensível, porque Ele pode estar falando no louvor, Ele pode estar falando na palavra, e talvez você vai escutar alguma coisa, e isso você vai falar assim, nossa, Deus falou comigo, guarda isso para você, leve isso embora. Não deixa nada te distrair desse momento, porque, como o Zonaldo falou, o nosso culto começa no amanhecer e se estende por toda a semana, mas esse momento aqui é como se fosse a coroação do nosso culto a Deus, aonde publicamente, aonde na presença de todos a gente cultua esse Deus, e Ele quer falar, e Ele tem muitas coisas para a gente, e aí a gente chega aqui preocupado com a segunda-feira, a gente chega aqui preocupado com alguém que não veio, ou, sei lá, preocupado, coisas passam pela cabeça da gente, e aí um louvor desse não fala com a gente. E aí vai para a palavra, e Deus não fala, mas Deus está aqui, está falando, talvez está faltando a gente ter essa sensibilidade de buscar Ele, né? Talvez você vai chegar aqui no culto, e o louvor vai falar com você muito mais do que a palavra. É Deus falando. Talvez você vai chegar aqui e ver uma pregação aí de 1 hora, mas Deus vai falar com você numa frase. Mas Deus vai falar, amém? E se Deus já falou com você, e se Deus ainda vai falar com você essa noite, segura isso, leve isso para casa, medita nisso, fala com Deus, conversa com Ele, para Ele falar mais e mais com você, amém? Eu vou dar alguns segundos para vocês, se você não fez isso ainda, eu vou pedir para você fazer. Alguns segundos, bate sua cabeça, fala para Deus o que você tem de ansiedade, de preocupação, e peça para Ele falar com você, se ainda não falou, amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja está aqui, Pai. A Tua igreja está assistindo através da transmissão. A Tua igreja quer Te ouvir, Pai. Creio que a Tua igreja quer ter resposta, Senhor, por coisas que têm tirado a paz, tirado o sono. Pai, atenda os pedidos dessa noite para que o Senhor fale. Que o Senhor possa realinhar com a gente a Tua vontade, que a gente possa entender e realinhar com a Tua vontade, Pai. E que a gente saia daqui apaixonados pelo Senhor, Pai. Que a gente saia daqui mais tementes ao Senhor, que a gente saia daqui com mais desejo de alinhar com o Senhor as vontades, e que a gente possa Te cultuar hoje, amanhã, a semana inteira, porque o Senhor fala, o Senhor é o Deus do impossível. Pai, nos abençoa, Pai. A Tua palavra vai ser lida, Senhor, que ela possa surtir os efeitos que o Senhor quer para cada vida que está aqui, Senhor. Cada necessidade diferente, cada necessidade de se... Cada necessidade, Senhor, que tem em cada vida que está aqui, Pai. Pai, haja no nosso meio, mais uma vez, além do que o Senhor já fez hoje, Pai. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus compartilhou comigo durante a semana. Deus falou comigo e essa palavra encaixou perfeitamente na minha vida. Deus conversou comigo, Deus me mostrou essa palavra.
e eu tenho certeza que vai falar com você também, como falou comigo. Uma palavra, ela só tem sentido para ser pregada se ela fala primeiro com o pregador, com quem está levando a palavra. Senão não tem o menor sentido, senão fica técnico, né? Então Deus falou comigo e Deus me mostrou o que Ele vai falar essa noite. Amém? Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efrainita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim eu fazia ela de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está com o coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após ter comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que essa palavra seja fruto do Espírito Santo nessa noite, Pai. Que ela atinja corações, que ela fale com nós e que a gente saia daqui na certeza do que o Senhor falou, Pai. Pai, nos dê uma porção daquilo que o Senhor tem para hoje, Pai. Nos dê sair daqui com a nossa bênção, Senhor, que é te ouvir e te entender, Pai. Nos abençoe, Pai. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui é um contexto onde havia poligamia. Tanto é que Eucana tinha 2 esposas. Período em que Israel estava vivendo, o período dos juízes. Período mais longo e mais tenebroso que Israel passou.
período que durou mais de 300 anos, de altos e baixos, período de avanços e retrocessos, período de desobediência e muita rebeldia. A liderança de Israel havia se desviado, a exemplo de Eli e seus filhos. E no meio desse contexto todo, a Bíblia nos fala da história de uma mulher, que era Ana. Ana, o texto destaca que Ana era amada pelo seu marido. O texto nos mostra que Ana era estéril. O texto nos mostra que ela tinha uma rival, que era a outra esposa do seu marido, Penina. Era uma pessoa que implicava, irritava, humilhava Ana porque ela não tinha filhos. E a consequência disso era que Ana chorava muito. A Bíblia destaca que ela não comia quando ela sofria esse tipo de constrangimento, esse tipo de humilhação. Ela era uma pessoa que praticamente entrava em depressão. Mas o fato é que Ana tinha um sonho. Ana queria ser mãe. E a Bíblia fala que anos após anos, Eucana levava sua família para prestar culto em Siló. Que ano após ano, ele levava sua família, e que todas as vezes essa mulher, Penina, fazia isso com Ana. Mas ela tinha um sonho, que era ser mãe. E hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos, como Ana tinha. Hoje eu quero falar com vocês sobre projetos. Hoje eu quero falar com vocês sobre pedidos que vocês fazem, que nós fazemos para Deus e que ainda não aconteceram. Como Ana fazia ano após ano, pedindo para Deus um filho. Nesse tempo aqui, não era como hoje, que a gente opta por não ter filhos. Muitas pessoas optam por não ter filhos. Nessa época, não ter filhos era um sinal de que estava amaldiçoado, não tinha as bênçãos de Deus. Socialmente, não era uma pessoa bem vista, faltava algo, tinha que ter os filhos nessa época. Por isso, Ana chorava. Ana lutava com esse desejo dela. Ana orava muito para Deus para ter o seu desejo. Mas o desejo dela, o sonho dela, o projeto de ser mãe, estava sendo adiado ano após ano. Ana enfrentava a oposição severa de Penina. Ana enfrentava a compreensão equivocada do sacerdote, que achou que ela estava até embriagada. Ela era incompreendida pelo seu marido, que achava que não precisava ter os filhos, que ele bastava. Apesar de tantas oposições, Ana não desistiu do seu sonho. Ana não desistiu de insistir com Deus. E eu sei que muitos aqui nessa noite estão passando por algo muito semelhante, que vem fazendo pedidos para Deus há anos, meses, e esses pedidos não têm acontecido. Eu sei que muitos aqui nessa noite têm enfrentado problemas na área da família, na área da saúde. Muitos aqui têm enfrentado problemas financeiros e têm colocado isso na presença de Deus, e esses pedidos não têm sido atendidos. Eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite têm enfrentado todo tipo de oposição, todo tipo de hostilidade. Sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão à beira da depressão e coloca isso na presença de Deus e nada acontece. Eu sei que tem pessoas aqui que estão lidando com outras pessoas que deveriam ser fonte para aliviar a pressão, mas muito pelo contrário, colocam mais pressão. Como Ana passou com a sua rival, Penina. E aí eu pergunto para vocês essa noite, se Deus é bom e Ele é bom, por que Ele adia os nossos sonhos? Por que Ele adia os nossos pedidos? Por que os pedidos que fazemos a Deus não é atendido?
na hora que a gente pede. Por que que o pedido de Ana não foi atendido no primeiro ano que ela pediu? Por que precisou passar tantos anos para ser atendido? Essa é a pergunta que eu faço para vocês essa noite. Se Deus é bom, e Ele é, por que os nossos pedidos demoram para chegar? E eu vou pegar o exemplo de Ana para responder essa pergunta. E Ana ensina algumas coisas para nós aqui extraordinárias, que vai servir para a tua vida, que vai mostrar para você o porquê que muitas vezes os pedidos nossos não são atendidos na hora. E você vai se alinhar na vontade de Deus, depois de ouvir esse testemunho aqui, ouvir essa história que a Ana deixa para nós. Você vai se alinhar e a sua realidade vai ser diferente, em nome de Jesus, amém? Você vai sair dessa noite aqui na certeza do que você tem que fazer para atingir a vontade de Deus, para alinhar com a vontade de Deus, para não ter os seus pedidos adiados, como vêm sendo adiados, porque tudo em Deus tem um processo para ser passado. Deus adia os nossos sonhos para mostrar que Ele deve vir em primeiro lugar. Deus deve vir em primeiro lugar em tudo na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar da sua agenda, ou você tem colocado Deus em algum lugar que está cabendo, que está sobrando? Você está abrindo a sua agenda primeiro com Deus? Você está colocando a sua profissão, os seus negócios em primeiro lugar? Você tem colocado a sua família em primeiro lugar? Você tem colocado o seu desejo, a sua aflição e os seus pedidos em primeiro lugar? Você tem buscado a Deus só para pedir? Você tem lembrado de Deus só no momento que você está à beira da depressão, da angústia, do desespero? Ou você tem, independente de qualquer situação, colocado Deus em primeiro lugar? Sabe, a gente não falta um dia de trabalho, mas a gente deixa de orar. A gente não deixa de dar atenção para a família da gente, mas a gente deixa de conversar com Deus. A gente não falta um compromisso, mas a gente deixa de vir na igreja. Porque Deus não é em primeiro lugar na nossa vida. E a vontade dEle é que Ele seja em primeiro lugar. E aí você fala assim, como que meus pedidos não são atendidos? Você não coloca Deus em primeiro lugar? Como você tem lidado com a demora dos seus pedidos? Possivelmente Ana pensou que se tivesse um filho, tudo seria resolvido na vida dela. Que o maior das preocupações dela era ter um filho. E ela pensou, Deus me atendendo, está tudo resolvido. E se eu tiver um outro problema, eu volto na presença de Deus e me derramo na presença dEle, a ponto dos outros achar que eu estou embriagada. Provavelmente Ana tinha isso na cabeça dela. Somente porque Ana teve o seu sonho adiado, que ela orou do jeito que orou. Somente porque a gente tem alguns problemas que tiram o sono da gente, que a gente busca a Deus. As coisas vão bem, a gente lembra de Deus no domingo. As coisas vão bem, a gente lembra de Deus numa oração rápida. Ela começou a orar como nunca. Ela entendeu que o mais importante não era a bênção, mas era o Deus da bênção. Lá em Provérbios 3:6 fala assim que a gente tem que reconhecer Deus em tudo na nossa vida. Revise a sua agenda. Para de lembrar de Deus só no culto da noite, ou na escola dominical, ou no domingo. Revise a sua agenda. Põe Deus em primeiro lugar do dia.
Busque Deus diariamente. Não porque Ele vai te dar alguma coisa, não porque você precisa de algo, porque você tem que ter comunhão com Deus, você precisa ter a presença dEle, você precisa ter comunhão com Ele, você precisa ter a amizade dEle. E aí você vai ver que os seus problemas, os nossos problemas, eles são tão pequenos, perto do Deus grandioso. A gente vai ver que muitas vezes é bom estar na presença de Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pela grandiosidade dEle, não porque eu tenho um problema, não porque eu preciso pedir algo. Deus adia porque não colocamos Ele em primeiro lugar. Deus também adia os nossos sonhos, nossos projetos, nossos pedidos, porque não colocamos propósito nisso. Ana, no momento em que Ana se derramou na presença de Deus e colocou propósito no pedido dela, Deus atendeu. Deus falou assim: Senhor, se o Senhor me der o filho que eu tanto quero, ele será consagrado ao Senhor desde criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que você está pedindo para Deus e não está sendo atendido, qual o propósito no reino de Deus? É só pela sua satisfação, pelo seu prazer, pela sua tranquilidade? Qual o propósito disso? Dê propósito para o que você está pedindo. Mostra para Deus o que isso vai impactar no reino dEle, na vida das pessoas. Mostra para Deus. Sabe, você está passando por alguma dificuldade financeira, qual o propósito de Deus te atender? Você está com um problema familiar, qual o propósito de Deus atender? Você está com um problema de saúde, qual o propósito? Só para minha paz? Só para minha tranquilidade? Só para o meu prazer? Não é assim que Deus trabalha. Ana precisou consagrar essa criança. Ana precisou falar assim: eu entrego ela para o Senhor, se o Senhor me atender. Tudo na nossa vida é para Deus. Nossos filhos, nosso emprego, nossa profissão, nosso carro, nossa casa, tudo é para Deus. Senão não tem propósito. Talvez você está orando há meses, talvez anos, e nunca falou para Deus qual o propósito desse seu pedido. Temos que entender que tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ser consagrado a Deus. Samuel não se tornou um ídolo para Ana. A vida de Ana não ficou só em volta de Samuel. Ele cresceu na casa de Deus. Ele desde jovem foi chamado para o ministério. Ele foi um grande líder, ele trouxe a nação de volta para Deus. Ele foi um homem que entrou na história da nação dele. Ele foi um homem que a gente está falando dele até hoje. Deus não realizou o desejo dela simplesmente porque era a vontade dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus está te adiando o pedido que você está fazendo, o seu sonho, não se desespere. Não fique amargurado, não perca a esperança. Dê propósito para isso. Sabe, porque quando Deus parece estar demorando, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus está demorando, não é porque Ele está longe, não é porque Ele está indiferente, é porque Ele está trabalhando. Identifique qual que é o propósito divino para esse seu pedido. Mostra para Deus o que vai repercutir depois de atendido. Mostra o impacto que vai ter na vida de outras pessoas. Mostra qual a serventia que vai ter para a igreja, para o reino. Deus não atende porque a gente não dá propósito. E aí Deus está adiando. Deus adia nossos sonhos porque a gente não sabe que eles são maiores do que a gente está pedindo. Ana queria só ser mãe. Ana queria só não ter mais vergonha por não ter filho.
Mas os planos de Deus para Ana não era só ser mãe. Os planos de Deus para Ana era ser mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel. Um homem que influenciou nações. Sabe, somos impacientes, queremos tudo na hora, queremos tudo no nosso tempo. Deus está trabalhando pelo seu propósito, pelo seu sonho, pelo seu pedido, mas é no tempo dele. Deus não tem compromisso com o seu tempo, com o nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha a nosso favor. Deus não trabalha contra nós. Ana estava orando, Ana estava chorando, e o profeta achou que ela estava embriagada, de tamanho que era o jeito que ela estava na presença de Deus. Mas na realidade, Ana não estava embriagada, Ana estava recebendo o seu milagre. No momento que ela entendeu que Deus é em primeiro lugar, no momento que ela entendeu que tinha que ter propósito, no momento que ela entendeu que isso era coisa muito maior do que ela estava pedindo, Deus concedeu o milagre dela. E o profeta viu isso, e o profeta abençoou ela, e falou que Deus te conceda o seu pedido. Por que a gente não está desfrutando disso? Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem trabalhado a nosso favor. Sabe, esse Deus, Ele não perde. Esse Deus, Ele não perde nada. Ele não está atrás de nada. Ele não está atrasado. Ele não está fora do tempo. Tudo está dentro do tempo de Deus. A gente que tem que prestar atenção no que está acontecendo. Só que a gente fica numa situação com alguns problemas na vida da gente, que isso consome a gente. Isso vem em primeiro lugar. A gente dorme com esse problema, a gente acorda com esse problema, a gente passa o dia com esse problema, e na hora que lembra que o problema não vai ter como resolver, a gente procura Deus. Deus está trabalhando, mas tem um processo, amém? Vocês estão entendendo o porquê que as coisas são muitas vezes adiadas? E para concluir, já concluindo, o nosso Deus é o mesmo Deus de Ana. Ana é igual a nós. Ela viveu e morreu, pecou, passou por aflições, depressão, ansiedade, angústia. E esse mesmo Deus que tirou Ana do desespero e levou ela à esperança, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele não mudou, Ele tem poder, Ele está sentado no trono. Parece que a gente está orando e conversando com Deus, que já não tem mais poder. Ele tem intervido por nós, Ele não perde causas. Ele é o Deus que fez ontem, que continua fazendo hoje. E depois Ana teve outros filhos, se vocês lerem aí, quem não leu, teve mais filhos, porque Deus não vai fazer só o que a gente quer, Ele faz muito mais. Ele faz infinitamente mais. Continue crendo, continue esperando, continue insistindo. Quando parece que nada está acontecendo, é que Deus está trabalhando. E essa semana, em nome de Jesus, vai ser uma semana de paz. Vai ser uma semana em que Deus vai dar boas notícias para nós. Vai ser uma semana em que a gente vai realinhar com a vontade de Deus. Vai ser uma semana em que a gente vai testemunhar as glórias de Deus. Não porque Ele tem obrigação, não porque Ele deve, porque no momento que a gente alinha com a vontade dEle, tudo acontece, tudo contribui. Não se esqueça disso, não se desespere, não perca a esperança. O Deus de Ana é o nosso Deus. E que vocês tenham uma semana extraordinária. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Maná, vem cá orar para encerrar. E eu vou pedir para vocês abençoar uma vida, ou mais de uma vida, depois da oração.
dê um abraço, deseja uma boa semana, abençoa a semana de alguém aí, em nome de Jesus. Seja agente de paz. Vamos orar? Vamos ficar de pé. O Raider estava falando ali e eu estava lembrando de algumas coisas. E às vezes nós somos tomados de um humanismo. Nós achamos que nós podemos resolver tudo. Talvez você esteja passando por isso, querendo resolver tudo. E tem muitas coisas que só o braço do Senhor resolve. E às vezes são milagres. Às vezes são operações normais, mas às vezes só um milagre. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Deus poderoso, grandioso Deus, Deus eterno. Nós nos dobramos na Tua presença mais uma vez, nos rendemos. E diante de uma mensagem tão simples, Deus, mas tão profunda, que nos leva a entender, a buscar a nossa memória que nós necessitamos colocar todos os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa família, os nossos problemas, tudo na Tua presença. Que nessa noite, ó Deus, ninguém aqui vá para casa sem colocar nas Tuas mãos o que precisa ser resolvido. Em nós não há força, Deus. Em nós não há força. Chega um resfriado, chega uma doença, chega um problema e nós desmaiamos, nós vamos para uma cama. Senhor, nos sustente. Sustente a nossa fé em Cristo. Como nós somos frágeis, Deus. Como nós pecamos facilmente, como nós distanciamos do Senhor por coisas que não têm valor. Deus, nós necessitamos, nós somos carentes da Tua presença, da Tua bondade, da Tua misericórdia, dos Teus milagres na nossa vida. A palavra do Senhor diz que se nós tropeçarmos e cairmos, o Senhor nos segura pela mão. Faz isso conosco, Deus, porque nós não somos capazes. Ah, Deus, e se há alguém aqui em tão plena arrogância, que acha que não depende do Senhor, encontra essa pessoa, Deus. Abra os seus olhos, porque o Senhor é necessário do começo ao fim. Deus, nós cremos que Jesus veio, morreu por nós, e Ele tem o poder da ressurreição. E nós cremos, ó Deus, que um dia estaremos contigo, porque Jesus nos comprou, Jesus pagou um preço por nós, e nós não sonhamos em vão, nós sonhamos porque o Senhor prometeu. Nós te adoramos nessa noite, Pai, e nós pedimos em nome de Jesus, nos leve em paz para casa, nos dê uma boa semana de trabalho, uma semana de vitória. Não que nós vamos vencer todas as coisas, mas nós seremos gratos por tudo que o Senhor fizer por nós, pelos ganhos e pelas perdas, porque o Senhor é conosco. Eu creio nisso, Deus, meus irmãos também creem. Abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Esse fim de semana teve tanto acidente com moto aqui na cidade, Deus. Nos livra de acidentes, nos livra do mal. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.